Ô Fábio, dentro dessa linha de livros espíritas, você tem um publicado que é o Medicina do Além, né? Fala para os nossos telespectadores sobre este livro, principalmente um paralelo do que nós temos hoje, a medicina nossa, essa medicina mais convencional, mais materialista, e a medicina espiritual. Bom, contextualizando Medicina do Além. Existe um trabalho de cura e tratamento, tratamento e cirurgia espiritual ligado a um médium sensitivo de cura já há 32 anos, que é o Edson Barbosa, né? E esse trabalho hoje é realizado no Recanto de Luz Irmã Sheila. Nesse momento eu estou como responsável pelo centro, e toda essa interação que nós tivemos com os médicos espirituais que estão nesse livro. E a pedido deles, eu não era escritor, nunca pensei que ia escrever um livro na minha vida, apesar de ser um fanático leitor, né? E um dia o nosso orientador pediu que fosse escrito. E ele disse que passaria a estrutura. Ele me pediu que fizesse ligações com Kardec o tempo todo, e foi feito de fato. E me passou isso por intuição, e depois ele confirmou que era isso. E até a capa é dele. O nome são deles, não fui eu que coloquei o nome Medicina do Além. Então isso, na realidade, é um trabalho de tratamento e cirurgia espiritual que acontece com um médium sensitivo de cura, que está ligado com ectoplasmia, que está ligado com materializações e desmaterializações, como acontecia com Gilberto Arruda, no Frei Luiz, né, ou Berbel e assim por diante, né? Então, eu fiz isso, eu acabei colocando lá. Na parte da estrutura do livro, ele pediu que eu colocasse 10 depoimentos com comprovação científica, inclusive registrado em cartório, para que nós não tivéssemos problema. Eu tenho tudo isso registrado com os exames, laudos, tudo, e 10 casos de cura que aconteceram. A cura não é uma promessa, depende de Deus, né? Depende dos nossos programas, né? Mas, e também pediu que eu explicasse, diante de tudo que ele nos ensinou e o nosso conhecimento, por que a gente adoecia, como é que a gente faz para evitar adoecer a médio e longo prazo, porque a curto prazo nós vamos continuar adoecendo, e também como é que tem os procedimentos de cura, né? E qual era o objetivo do Dr. Stephanie Oswald, que é o nosso benfeitor e orientador espiritual, e que é ligado à Irmã Sheila, ao Hospital de Sheila, em Alvorada Nova? Dar um conteúdo, uma quantidade de informação à classe médica para que pudesse ter um estudo a respeito de como é que são os procedimentos e como é que é a medicina espiritual, que é complementar. Ela não é uma medicina alternativa, é uma medicina complementar. Não existe competição com a medicina da Terra, ao contrário, se trabalha junto, né? Usando procedimentos que já existem no mundo espiritual e que não existem aqui. Quando nós falamos em materializações e desmaterializações, isso é uma ciência que ainda não é controlada no mundo material. Um dia vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, mas não é no momento. Então, é uma contribuição, é compartilhar de informações de uma medicina que está muito mais avançada do que a nossa e que vai chegar até nós à medida que o nosso Senhor Jesus Cristo autorizar, né? Que de acordo com o nosso estado evolutivo, nós vamos recebendo informações para começar, por exemplo, curar um câncer, curar as nossas mazelas. Mas enquanto nós tivermos que passar por esses processos de resgate e também processos de purificação, né? Porque para o perispírito, um câncer é muito bom. É ruim falar um negócio desse? Só que é o corpo físico que a gente vai deixar, que está absorvendo uma porcaria que está no perispírito. O que é melhor? É você ter um perispírito em ordem ou ter o corpo físico em ordem? É ter o perispírito, né? Então, essas coisas vão vir. Mas o outro segundo motivo que é muito importante, que é a preocupação do mundo espiritual, é esse lado materialista da medicina. Não
ter o espírito no contexto, nessa equação, é muito complicado. Como é que nós vamos tratar casos, por exemplo, de depressão, se levar em consideração vidas passadas? Existe um conteúdo enorme de coisas que vêm dessa época e que acabam se refletindo, inclusive, em doenças, porque o perispírito ele acaba sendo prejudicado em função disso, né? Então, o segundo grande objetivo é fazer com que a classe médica tenha mais elementos para entender o que está acontecendo na medicina espiritual, para que haja, na realidade, um caminho paralelo, convergente, né? Porque está complicado simplesmente achar que nós vamos tratar todas as doenças sob o ponto de vista físico, quando na verdade a origem de tudo isso, e os médicos falam que a origem de tudo isso está na mente, certo? Só que eles falam no cérebro e nós falamos no espírito, né? Os médicos que não estão ligados ainda ao mundo espiritual.